Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma iniciativa do Grupo de Líderes Empresariais, o LEAD, em parceria com o Sistema Catarinense de Comunicação, seja através do portal digital SCC10, quanto em televisão aberta pelo canal do SBT do Estado de Santa Catarina. O objetivo do Lead Talks é uma série de conteúdos para levar ao grande público um pouco mais a respeito das empresas, marcas, das lideranças que fazem a diferença, que fazem o Brasil que dá certo. O nosso convidado de hoje tem a ver com a principal força que move a economia do país. Estamos falando da indústria, que em Santa Catarina é representada pela Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Temos o prazer de receber o seu novo presidente, Gilberto Seleme, presidente do sistema Fiesc. Presidente Gilberto, seja super bem-vindo ao Lead Talks, Liderança para o Futuro. Um prazer tê-lo aqui conosco. Eu queria, para começar, ambientando o nosso público, que o senhor pudesse discorrer um pouco a respeito do que é o sistema Fiesc, de que ele é composto e qual é a grande missão, qual é a natureza da instituição que tem como prerrogativa defender a força da indústria brasileira. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado, é um prazer estar aqui. A Fiesc ela foi criada para defender os interesses da indústria catarinense. A formação da Fiesc ela é formada pelos sindicatos setoriais, né, de cada segmento econômico tem um sindicato, e esses sindicatos formaram a Fiesc para representá-los tanto na esfera nacional como na esfera federal. A Fiesc ela é responsável também pelo SESI, pelo SENAI, pelo IEL e pelo CIESC. Para ter uma ideia, hoje nós temos no sistema Fiesc, então, que seria todas essas casas que nós temos, a qual eu sou presidente, nós temos 11.400 colaboradores. Isso aí dá a dimensão e a responsabilidade que nós temos, principalmente na educação, na qualificação do profissional para a indústria. E também o SESI no lazer, na medicina e segurança do nosso trabalhador. Porque o nosso trabalhador tem que estar bem sintonizado com a sociedade, a sua família tem que ter o lazer próprio e ele tem que estar com a saúde em dia para produzir mais e entregar o que ele sabe entregar. Então, o sistema Fiesc, ele hoje representa mais de 60 mil indústrias do estado de Santa Catarina. São 142 sindicatos espalhados pelo estado inteiro. Nosso estado é um estado bem industrializado. Nós temos grandes indústrias, grandes players em todas as cidades, todas as regiões de Santa Catarina. É lógico, nós temos uma concentração um pouco maior no litoral devido à densidade de população. Mas nós temos indústria do leste, oeste, do sul, do norte, indústrias que nos orgulham. É um pouco disso que eu queria explorar, presidente. Quer dizer, eu gosto muito daquela comunicação da Fiesc, de que a indústria está tão presente na vida da sociedade, na vida do catarinense, que muitas vezes a gente nem se dá conta. Mas, com certeza, muito do mérito dos indicadores que o Estado tem, do momento de progresso que o Estado vive, tem a ver com essa força de uma indústria que gera valor, emprega e distribui riqueza e renda em todo o Estado, na medida que ela é muito capilarizada. Então, eu queria lhe ouvir um pouco mais sobre o papel dessa indústria catarinense para termos o Estado que temos, um Estado que tem um IDH incrível, uma qualidade de vida extraordinária, um nível de pleno emprego, né? O que diferencia a indústria catarinense hoje, talvez da média nacional, que faz com que a gente seja uma indústria referência internacional? Várias empresas catarinenses são globais, exportam para vários países, né? Qual, na sua opinião, ou quais são as características que fazem com que a nossa indústria seja de tão valor agregado? Eu considero, a primeira coisa, o espírito empreendedor do empresário catarinense. Mas a indústria de Santa Catarina ela sempre inovou. Ela trouxe novas tecnologias, inovações, porque como Santa Catarina é um estado que mais produz do que consome, então nós temos que vender o nosso produto ou para o resto do Brasil ou para o mundo. Então nós temos uma indústria competitiva, globalizada. E para ser globalizada você tem que ter um produto de primeira, porque nós estamos concorrendo com qualquer lugar do mundo. E esse espírito de inovação,
de tecnologia que o empresário de Santa Catarina tem é que faz a diferença. As nossas empresas agora já têm empresas centenárias, tudo, mas elas sempre teve um fundador. São poucas empresas que vieram capital estrangeiro ou capital de fora aqui. Então, nesses 60 mil, nós temos, lógico, mas a maioria são empresas que teve o fundador, teve aquela pessoa que se dedicou, que inovou e inventou. E muitas empresas também, elas foram criadas para servir outras empresas. E hoje se tornaram uma prestadora de serviço ou uma empresa independente do lado de uma outra grande empresa. A colonização também de Santa Catarina nos favorece um pouco, porque são migrações alemãs, italianas, principalmente, da Europa, que vieram como empreendedores. E vieram aqui, nós no início não tinha nada, eles inventaram. Eles tiveram que fazer a máquina novamente. Então, eu acho que Santa Catarina, nós temos também, a educação em Santa Catarina é muito forte, nós temos muitas universidades em todas as regiões e no Senai nós temos mais de 80 escolas do Senai e mais de 50 escolas do SESI, onde nós qualificamos o trabalhador para essas indústrias. Então, o sistema de educação em Santa Catarina, ele também não é concentrado, ele é bem pulverizado. Onde tem indústria, perto nós temos a educação. Para a indústria reter os talentos, ela deixar os talentos na região dela e não estar importando talentos. Então, muitas indústrias, hoje o CEO das indústrias, os presidentes, os gerentes, os diretores, são catarinenses. Eles são de Santa Catarina, porque Santa Catarina formou essa mão de obra. E nós temos também, no Senai, além das escolas do Senai, nós temos 10 institutos de Senai. Institutos que eles estão num nível um pouco superior da escola, eles são institutos de pesquisa, instituto de inovação. Então, isso aí faz o diferencial da indústria de Santa Catarina. Presidente, a gente vive hoje um cenário internacional absolutamente desafiador, de incertezas, não só no aspecto geopolítico, nas guerras, mas também no próprio posicionamento dos Estados Unidos em relação às tarifas para o mundo. E, por outro lado, se tem um movimento em contrassenso à globalização, onde os países estão mais voltados a si próprios, às suas economias, mais protecionistas. Por outro lado, isso abre oportunidades para as nossas empresas, para o Brasil, mas também gera uma discussão da necessidade dos países se reindustrializarem, dos países dependerem menos dos outros, serem um pouco mais autossuficientes. Há quem se fala numa nova onda de neoindustrialização. Então, eu queria, lhe ouvindo sobre esse panorama de desafio / oportunidade, quais são as prioridades da sua agenda agora que assumiu a liderança do Sistema Fiesc? Quais são os pontos, as diretrizes do planejamento estratégico da sua gestão que, imagino, vai enfrentar esse desafio ou oportunidade que o mundo descortina para o Brasil e para Santa Catarina? O grande desafio nosso é preparar a mão de obra para esse desafio, porque para diminuir custo, você tem que ter uma mão de obra, tem que ter maquinário de ponta para fazer o produto. Nós temos um grande desafio que seria o custo do Brasil. Então, as nossas indústrias são muito eficientes, mas a hora que vem o custo do Brasil, logística, impostos, essa burocracia que nós temos, deixa nós sem competição. Então, educação, qualificação da mão de obra é uma das grandes bandeiras. A segunda bandeira seria o associativismo. Então, as empresas têm que se unir por setores, através dos sindicatos, com o apoio da Fiesc, para assuntos comuns, ela não está isolada, ela usar a Fiesc, usar a sua estrutura para nós defendê-lo perante os órgãos públicos. Porque tem setores que tem problema no oeste, tem problema no litoral também, então a Fiesc seria o porta-voz para defender o setor. Nós temos uma indústria de alimentos muito forte, que o Brasil tem a vantagem de ter o seu território ser muito vasto, então alimento nós somos muito competitivos
no globo, vamos dizer assim. Não, a Suíça não tem espaço para criar, plantar soja, plantar milho ou criar toda a cadeia de carne, de proteína animal que nós temos aqui. Então, nesse ponto, a indústria de Santa Catarina é forte. Segundo ponto, nós temos que ser uma indústria que a gente, às vezes, não entrega o produto pronto, mas entrega um produto de alto valor agregado, de alta tecnologia, para compor um produto lá fora. Tipo agora, no tarifaço, a parte aérea, a parte de aviões. O Brasil tem uma tecnologia muito forte, então, para os Estados Unidos montar o avião deles, eles precisam das peças feitas com alta tecnologia no Brasil. Então, a indústria nossa tem que ter inovação e ter tecnologia. Às vezes não precisa ser o produto manufaturado pronto, mas manufaturado que vai compor um produto final de outros países. Isso aí que nós estamos levando, mostrando para a indústria catarinense, com o apoio da Fiesc, do Senai, do SESI, dos institutos nossos, que nós temos por tecnologia dentro das indústrias, para nós ser competitivo. E a Fiesc está fazendo missões internacionais também, para mostrar para o empresário oportunidades do mundo. Nós temos um observatório dentro da Fiesc que eu tenho de imediato quase tudo que está acontecendo no mundo, por segmento, por setor, porque essa geopolítica que nós estamos tendo hoje é muito complicada, a gente concentrar em alguns países a produção. A gente está concentrando a nossa produção onde tem consumo e tem renda, e seria os Estados Unidos. E com esse tarifaço ele assustou. Ele assustou, nós temos que se reinventar, só que não é de uma hora para outra, trocar de mercado, trocar de produto, mas a Fiesc está dando todo o suporte para as indústrias de Santa Catarina, para ele achar um outro mercado talvez mais seguro, ou um outro produto, só que isso leva um pouco de tempo, mas eu acho que as empresas de Santa Catarina, elas já se adaptaram a essas advertências que está tendo no mercado internacional. O presidente comentou um ponto que eu acho fundamental. Eu tenho dito que essa posição dos Estados Unidos, ainda que amanhã mude, volte atrás, nunca mais vai voltar a ser como era antes, porque quebrou uma relação de confiança, de respeito a contratos, de segurança jurídica, justamente do país que sempre foi a âncora de estabilidade e previsibilidade dos acordos. Então, de algum modo, esse movimento americano despertou as empresas de qualquer segmento, mesmo que não exportam, ou de qualquer setor, de que é necessário diversificar, diminuir a dependência de um ou outro cliente, uma outra região. Então, talvez isso seja desse ponto negativo, uma oportunidade para despertar um movimento de ampliação de mercados para todas as nossas empresas. Presidente, eu queria lhe ouvir, o senhor enfatizou muito na explicação de por que a nossa indústria é o que é, com essa veia empreendedora e pioneira e de inovação, sempre um catarinense que procurou estar atualizado, up-to-date com as novas tecnologias, sempre à frente. A Fiesc tem uma série de iniciativas voltadas a incentivar verdadeiros laboratórios de inovação, labs, educação, investimentos pesados em novas tecnologias. Queria lhe ouvir um pouco mais sobre qual é o seu olhar de como a Fiesc pode contribuir, enquanto ecossistema, para que as indústrias despertem para essa ideia de novas patentes, desenvolvimento, pesquisa, relação com a academia, que o presidente comentou muito, essa relação umbilical entre indústria e educação. O LEAD tem como movimento estratégico o movimento Educação para o Futuro. Como é possível fazer com que as nossas empresas, na era da inteligência artificial, realmente se mantenham inovadoras para os próximos 50, 100 anos? Nós estamos trazendo, nós tivemos aqui a FINEP, aqui dentro da Fiesc, a semana passada, o presidente da FINEP, nós trouxemos o pessoal do BNDES, com dinheiro, vamos dizer, barato ou a fundo perdido até para inovação, porque hoje com esse juro de, vamos dizer, quase 15% aí, desestimula qualquer empresário a investir, sabe? Então ele vai investir pagando um juro alto e não sabe se vai ter retorno, como é que vai ficar a economia. A gente tem medo de uma recessão, então a gente está trazendo, e a própria Fiesc, através dos institutos, nós estamos mostrando para o empresário que ele tem um apoio financeiro e apoio tecnológico para essa
inovação que ele está fazendo. Nós temos um problema sério aqui em Santa Catarina, é a mão de obra. Nós estamos em pleno emprego e está faltando chão de fábrica. Está faltando chão de fábrica. As empresas estão se socorrendo nos estrangeiros. Então, nós fizemos um programa agora de acolhimento, o nome é Porta Aberta, isso ali. Então, nós estamos com um projeto piloto em São Miguel do Oeste, onde a gente pega os estrangeiros, faz um cadastro, e às vezes vem professor da Venezuela e está trabalhando de servente. Nós vamos requalificar essa pessoa. Vamos requalificar e pôr ela no lugar certo. Às vezes ela tem um potencial e a empresa não percebeu isso ali. Então, o Senai e o SESI, mas ele está trabalhando e deixou a família em casa. O filho de 8, 10 anos não sabe falar o português, como é que ele vai na aula? Vamos fazer bullying com ele. Então, nós vamos tentar socializar a família nas leis brasileiras, nos costumes brasileiros, vamos pôr eles na sociedade, porque eles são bem-vindos, nós também, nossos avós foram imigrantes também aqui no Brasil. E agora, esses que estão vindo para fazer essa máquina de Santa Catarina andar, nós estamos com um projeto muito bacana, foi lançado agora na Fiesc, a semana retrasada, em parceria com prefeituras, o governo do estado, para acolher o estrangeiro, porque a nossa indústria, ela está crescendo e venha trabalhar na indústria. Nós estamos mostrando que a indústria é tecnológica. Pode ver que nós mostramos o cara não é aquele trabalhador braçal, não é mais aquilo. A indústria tem tecnologia, porque o jovem hoje quer ser um empreendedor. Ele quer ficar rico em 2 dias de estudo. Ele não quer esperar. Ele quer ter o carro dele, ele quer ter a moto dele, ele quer viajar. Ele ele não quer ficar na indústria. Ele acha que se ele for para o comércio, compra aqui, vende ali, ele vai ser bem mais sucedido. Nós estamos mostrando que não, que a indústria vai dar garantia. Você pega uma indústria de base florestal. Aquele pinheiro que foi cerrado hoje, alguém vai fazer uns móveis com ele. Aquele que foi plantado hoje, alguém vai fazer uns móveis com ele. Então, esse ciclo de 14 anos, ele está garantindo o emprego dele. A indústria, ela veio para ficar. O metal mecânico, qualquer tipo de indústria. Então, nós estamos tentando reter nossos talentos e pegar os talentos que nós temos e requalificar eles para ele ter um padrão de renda melhor, mostrar, cada ano de estudo que você fizer no Senai, você vai ter 20% de aumento de salário, 30%. Você vai virar um gerente de fábrica, vai virar um torneiro, vai virar alguma coisa boa. Então, a nossa indústria está crescendo com tecnologia. Então, cada robô que você coloca na tua fábrica, você tira 4 ou 5 empregos. Mas você vai aumentar a produção, você vai precisar mais 4 ou 5 empregos, porque está aumentando a produção. Então, a automatização das empresas, a inovação, ela vai gerar mais emprego também. E proporcionar ao jovem estabilidade de um ciclo longo, que é o ciclo das indústrias, mas também progressão de carreira, desenvolvimento e empreender dentro das indústrias também, que é absolutamente necessário esse intraempreendedorismo, não apenas o empreendedor que começa do zero. Presidente, para finalizar, eu queria lhe ouvir um pouco sobre quem é o industrial Gilberto Seleme, a sua história, e qual é a sua visão de perfil do líder empresarial de sucesso na nova economia. Quais são seus valores? Qual é o segredo do seu sucesso? Qual é a recomendação, já que falamos para os jovens, a reflexão que o senhor deixa como, vamos chamar assim, de caminho para a trajetória de sucesso dos jovens empreendedores, inclusive, que nos acompanham? 2 partes. Primeiro, Gilberto Seleme, eu sou engenheiro civil, eu nasci em Caçador, me formei em Curitiba e voltei para Caçador. A minha família, meu pai sempre teve indústria da madeira, indústria do couro, construção, reflorestamento, e eu vim trabalhar no grupo da família. Meu pai sempre foi muito ligado na sociedade, no associativismo, e eu segui o caminho dele. Eu faço parte do Hospital de Caçador, do Conselho, bombeiros. Eu fui presidente do Uniarp, que ele também foi, de uma faculdade, que depois virou universidade. Fui o primeiro que fundei o Sindicato da Indústria da Madeira.
de caçador, e é ali que eu vim para a Fiesc. Continuei, entrei na Fiesc, eu sou o 11º presidente da Fiesc. Nós passamos 10 presidentes, dos 10 eu fiz parte de 6 presidentes. 6. Então, sou só em 75 anos de Fiesc, só teve 10 presidentes. Tá. E eu fiz minha carreira, então, dentro da Fiesc como vice-presidente regional e depois como primeiro vice-presidente. Uma das metas nossa é pessoas. Pessoas. A Fiesc não tem máquina, ela não faz produto. O SESI não tem máquina, o Senai não tem máquina. Nós temos pessoas. Então, a minha meta é pessoas. Ações dessas pessoas. E a interlocução. Pai. Pessoas, ação, interlocução. Pai. Essa é a nossa meta. Sabe? Nós temos que ter o associativismo, a interlocução entre as empresas. A empresa não é concorrente. Ela tem a parte que é concorrência. A empresa, ela é parceira, ela troca ideias, uma ajuda a outra. Se você vai numa feira olhar um produto, você vai encher de ideia. Se você for ver uma empresa de um colega, você vai encher de ideia. Então, às vezes, missões que nós fazemos muito dentro da Fiesc, reuniões das câmaras, nós temos várias câmaras ali, reuniões dos sindicatos, tudo, que é um network, é troca de informação. Às vezes é muito mais vantajoso vir num almoço da Fiesc, com bastante empresários, 15 minutos numa mesa, você escuta uma palavra que vai servir para algum norte que você estava meio na dúvida. Então, nós estamos na educação, na inovação, pensando nas pessoas. Eu vou formar as pessoas para a indústria. Vou formar as pessoas para ficarem em Santa Catarina. E nosso partido, a Fiesc tem partido, nosso partido é a indústria. E eu falei na minha discurso de posse, mais Santa Catarina e menos Florianópolis. Eu quis dizer com isso, menos a sede da Fiesc e mais onde tem indústria. Tá? Então, nós temos bem descentralizada, a nossa gestão vai ser olhando o estado inteiro. Perfeito. Tivemos o prazer de receber o industrial Gilberto Seleme, que tem um olhar, uma atuação, uma história baseada na crença da força do associativismo empresarial, na crença na força do empreendedorismo catarinense e um olhar de futuro baseado no modelo de gestão focado em pessoas. Como, através das pessoas, dos talentos, do potencial criativo e inovador da indústria catarinense, podemos construir a economia, o Estado e o país que desejamos. Acompanhe este conteúdo do Lead Talks e outros através das plataformas do Lead, que é o grupo que reúne as empresas com faturamento acima de 200 milhões de reais por ano e corresponde a 52% do PIB privado do Brasil, e em todas as plataformas também do Sistema Catarinense de Comunicação, seja no portal SCC10, quanto em TV aberta, através do canal do SBT do Estado de Santa Catarina. Lead, quem é líder, participa.